Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast? Hoje o nosso bate-papo está interessantíssimo. Nós vamos falar sobre as possibilidades do profissional da saúde dentro da gestão e educação em saúde no ensino superior. Quais são as características, perfil, habilidades que um professor do ensino superior deve desenvolver? Vai ter também desafios sobre educação. E vamos falar sobre o curso de pós-graduação em Docência e Gestão do Ensino Superior em Saúde. Então, esse conteúdo é para você que quer ir se profissionalizar nessa área. E já convido, hein? Deixe seu super like agora, não faça isso depois. Já se inscreve aqui no nosso canal e compartilha aí nas redes sociais. E vem comigo! E o meu convidado de hoje é o Rafael Siqueira Ishibashi. Gente, eu vou ler o currículo do homem aqui porque ele é poderoso. O Rafa é mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é pós-graduado em fisioterapia neurofuncional pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, especialista em gestão e docência do ensino à distância e em gestão educacional executiva pela PUC Paraná, procurador educacional institucional, docente em cursos de graduação e pós-graduação em Ciências da Saúde e supervisor clínico desde 2009. Atualmente, o Rafa é professor da disciplina de Ciências Morfofuncionais, Saúde Pública e Epidemiologia nos cursos de graduação de Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Biomedicina e Fisioterapia. Coordenador do curso de Gestão e Docência do Ensino Superior em Saúde, diretor acadêmico do Instituto Beta de Ensino e Saúde. Gente, fala se ele não é poderoso. Rafa, seja muito bem-vindo aqui no Me Deixa Podcast. Uma satisfação enorme receber você aqui. Mais um episódio, gente, em parceria com o Instituto Beta de Ensino e Saúde. Querido. Imagina, Regiane, prazer é meu. A gente já se conhecia virtualmente, né? Uhum. Agora conhecer aqui o espaço, conhecer vocês pessoalmente, o prazer é todo meu. Exatamente. Agora como é que fala? Não tem jeito. Esse encontro estava demorando para acontecer, mas, gente, saiu. Ô, Rafa, e deixa eu perguntar, eu já sou toda perguntadeira e o Me Deixa, ele é fofoqueiro, ele quer cuidar da vida de todo mundo. E como a gente está falando de um tema que eu acho que vai gerar muita curiosidade aqui, né? Que não só está ligado ao profissional que é da área de fisioterapia, mas do posicionamento desse profissional, né, no mercado, eu quero saber como é que você foi parar nessa área de físio, essas transições, essas ideias de como é que eu vou dizer assim, parar em outros segmentos da físio. Conta para mim. Bacana, Regiane. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005 para 2006. Desde a graduação eu já tinha me interessado para a área de reabilitação neurofuncional, que é uma área que eu gosto de estudar, estudo por prazer sobre neurociência. E aí, durante a graduação, eu já comecei a notar que eu não seria muito feliz somente clinicando, somente atuando ali na assistência fisioterapêutica, dentro da reabilitação. Sei. Mas já na graduação, conversando com professores, eu comecei a perceber que o fisioterapeuta ele poderia ir muito além ali do assistencialismo, muito além da clínica, muito além do hospital. Né? Eu, antes de me especializar em doenças neurofuncionais, eu comecei uma especialização em fisioterapia intensiva e vendo ali a rotina do hospital, no 3º mês eu já vi que não era para mim. Sério? Vi que aquela rotina do hospital, rotina de plantão, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Né? Entendi. E aí, desde a graduação, eu já sabia que eu queria ir para a área de docência, para a área de pesquisa, e já na graduação comecei a me envolver com isso, né? com iniciação científica e projetos de extensão. E quando eu vim para São Paulo, vim estudar em São Paulo, mas sempre ali focando, né? Pensando em iniciar a carreira docente. Né? Eu queria mesmo ir para a sala de aula. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito dessa área, da área acadêmica. E foi aparecendo oportunidades, né? Mesmo assim, no início, conciliava a reabilitação, conciliava a prática clínica, mas também sempre ali tendo como objetivo chegar em sala de aula. A oportunidade apareceu,
Comecei primeiramente como supervisor clínico. Em 6 meses eu tive o convite de ir para a sala de aula, começar a dar aula, e aí eu nunca mais parei. Né? Eu sou professor e supervisor clínico desde 2009. Caramba, gente! Sim. E agora sim, ó, detalhes. Acho que você falou um monte de informação importante aí para quem também quer se enveredar, né, para esses lados. Havia já o desejo. Quando você começou, você entendeu. Falou, poxa vida, estar efetivamente no campo, tudo vai ser uma coisa que não está gerando uma motivação para mim. Sim. Quando percebe isso, se você der uma dica para quem está começando agora, ou quer também já falar assim, ó, quero pivotar minha carreira, qual é aí a cereja do bolo, a dica de ouro? Olha, durante a graduação, você conseguir desenvolver qualquer atividade que esteja além do que é comum dentro da grade curricular, você já ganha uma grande vantagem. Né? Entendi. Então, quando você se forma, existe ali uma grade curricular básica que você e todos os seus colegas tiveram que desempenhar. Certo. Né? Tiveram que realizar ali aquelas disciplinas. Qualquer atividade extracurricular que vai além daquela matriz já te dá uma grande vantagem. Os projetos de iniciação científica, as monitorias, os projetos de extensão, acaba te possibilitando desenvolver algumas habilidades que vão ser fundamentais para a prática acadêmica, para a carreira acadêmica. E aí, outro ponto, toda vez que a gente está falando assim da prática acadêmica, no caso, está relacionado à pessoa, evidentemente, não só ter pós-graduação, a especialização e mestrado, é nessa ordem que funciona na área de vocês? Normalmente esse é o caminho, mas não é o suficiente. Porque quando a gente fala de pós-graduação, existe a pós-graduação lato sensu, que são as pós-graduações de nível de especialização, mas existe a stricto sensu, mestrado e doutorado. O doutorado, normalmente, ele te prepara muito para a prática de pesquisa. O mestrado, teoricamente, ele teria que te preparar mais para a prática docente, né? E também de pesquisa. Eu acho que não tem como desvincular muito essas duas áreas. Mas não é o suficiente, né? Porque o que acontece? Na prática, quando você vai para o stricto sensu, você acaba desempenhando ali uma linha de pesquisa específica e você se torna muito conhecedor e acaba desenvolvendo um conhecimento muito profundo em uma determinada linha de pesquisa, na sua linha de pesquisa. Na linha de pesquisa no tema da sua dissertação ou no tema da sua tese. Não necessariamente isso te gera a possibilidade de desenvolver algumas habilidades que é fundamental para a sala de aula. Eu tenho certeza que você já teve aquele professor cheio de título, com doutorados, pós-doutorados, com diversos mestrados. Aquela pessoa que você via que era muito inteligente, mas chegava na sala de aula, você falava, do que esse cara tá falando? Nossa, acontece hoje. O cara era um gênio, mas o cara não tinha habilidade de se fazer entender. Exatamente. Né? Então, para você ser professor, você precisa muito mais que titulação. Existem algumas habilidades, existe um perfil aí que você precisa desenvolver, que de fato acho que vai ser muito mais importante para sua permanência em sala de aula. Porque quando a gente fala, que nem você disse, você já tinha o desejo de dizer, eu quero realmente ensinar, eu quero compartilhar o meu conhecimento, então você se preparou para aquilo. Quando a gente vai para esse lado, e que nem você disse, eu estou aprofundando em conhecimento técnico, mas não necessariamente aquilo lá vai te dar desenvoltura para você formar alguém, para você ter esse relacionamento, para você, né, até mesmo dentro de uma área de pesquisa, para você trazer um conteúdo, né? São habilidades distintas. E você classifica assim, como é que você estrutura na sua cabeça essa característica do profissional, perfil, habilidade? Como é que você constrói isso? Sobre isso, é exatamente isso, Regiane. O que acontece? Dentro do ensino superior, vou colocar aqui dentro da minha área, que é a área das ciências da saúde. Top. Então, dentro do ensino superior, em saúde,
Nós temos ótimos médicos, ótimos fisioterapeutas, ótimos enfermeiros, ótimos dentistas, nutricionistas dando aula. Sim. Nós não temos necessariamente ótimos professores. Então, porque o que acontece? Durante a graduação, dentro das ciências da saúde, as diretrizes curriculares, a matriz curricular, ela está voltada muito mais para fazer com que o aluno desenvolva habilidades, competências técnico-científicas, mas muito mais voltadas para uma prática profissional. Uhum. Em nenhum momento durante a graduação, porque não é licenciatura, né? Em Sim. nenhum momento durante a graduação, você ouve falar sobre metodologia de ensino. Jamais. E eu vou te falar uma coisa, eu não vi isso também na minha especialização. Depois eu fui fazer 2 outras especializações dentro da área da educação, justamente porque eu senti a necessidade, né? E percebi que tanto a minha especialização, que era mais aplicada à área da fisioterapia, e até mesmo o meu mestrado, não me prepararam o suficiente para enfrentar alguns desafios da sala de aula. Então, dentro do ensino superior, voltado para as ciências biológicas da saúde, pouco se fala sobre teorias do ensino. Pouco os profissionais que hoje estão em sala de aula tiveram tempo de discutir ou de aprender sobre as teorias de ensino e aprendizagem. Verdade. Sobre as metodologias e as ferramentas de ensino. E acho que hoje a gente fala muito isso, e no geral, né? O nosso tema aqui, a gente está falando da prática do ensino na saúde, mas acho que vale a pena considerar que a gente, na trajetória como um todo, se a gente pegar desde o ensino fundamental, a graduação normal hoje de qualquer área, a gente percebe que não tem uma evolução real na metodologia de ensino. Às vezes, e aí acho que fica até uma crítica por minha conta, e risco, tá, gente? Porque o professor realmente, ele não... É por modelo, né? De geração a geração. Alguém me ensinou com lousa e giz, eu vou levar isso com lousa e giz, agora mudou. Eu tenho um quadro branco e uma caneta, e às vezes a gente acha que foi lá e colocou um vídeo, você já está arrasando, né? Sim. A sua aula foi, nossa, mas eu fiz uma aula diferente. Sim. Eu pus um vídeo. Então, mas é porque a nossa área não é uma área voltada, de fato, à educação. Né? A gente não está falando... Tanto eu quanto você, nós não cursamos na graduação licenciaturas. Porque quando a gente entra no universo da educação, a gente vê que os estudiosos, né, as pessoas que foram lá cursar licenciaturas mesmo dentro da área da educação, eles desenvolveram uma série de metodologias e de ferramentas que acompanham a contextualização atual. Não tem como eu pensar, utilizar da mesma metodologia de ensino que eu usava 10 anos atrás para essa geração nova. Eu comecei a perceber, e isso me fez com que eu fosse me especializar dentro da área de educação, né? Eu comecei a perceber que as ferramentas, que a metodologia que eu utilizava 15 anos atrás já não estava surtindo o mesmo efeito. Sim. As gerações, elas mudam. Sim. Né? E aqui no Brasil, especificamente, a gente está lidando com desafios que não foram solucionados no século passado, mas a gente também já tem notado novos desafios dessa nova geração. Dessa geração que já cresceu com acesso à internet, à informação rápida, mastigada. Isso. Essa geração que já não tem mais a mesma habilidade de estudar utilizando o mesmo modelo que eu e você utilizamos. Sim, sem dúvida. E eu vejo muito isso. Nossa, eu vou para o 5º ano de psicologia. Que legal. Mas eu vejo assim que ainda assim tem professores que são novos e que eles ainda estão... Eu vejo um professor atual,
sei lá, 20 anos mais novo do que eu, mas ele ainda tá no método Reproduzindo um que modelo. a minha professora de primeira série aplicou, sabe? Reproduzindo um modelo. Isso, Porque e é assustador, assim, até mesmo em questões de prova, avaliação, eu falo, meu Deus, óbvio, a gente replica aquilo que deu certo, Sim. mas eu acho que tem que ter um momento que a gente tem que parar e refletir também, né? Peraí, existe uma maneira da gente absorver isso de uma maneira diferente, mais fácil, mais fluida, né? Para uma geração hoje. E outro ponto que eu acho que teve seus malefícios, né? Longe de mim dizer que isso foi bom, mas acho que para este caso específico, a pandemia veio com força total para dizer assim, Sim. galera, a gente consegue fazer um negócio diferente aqui. Vocês entenderam? Sim. Você tem completa razão. Hoje, as principais universidades, as mais importantes do mundo, hoje não. Eu estou falando de algo que já acontece há décadas. Há décadas talvez seja um pouco de exagero, mas algo que não é recente, né? A Harvard, USP, tem uma quantidade imensa de cursos livres, cursos de formação rápida, que é ofertada via distância, de forma remota. Né? Olha só, a pandemia nos mostrou que essa é uma ferramenta que, quando utilizada com critério da forma correta, ela pode ser fantástica. Conseguir levar informação para as populações mais distantes, né, que estão longe, que tem uma realidade muito diferente da nossa, que se encontra aqui num grande centro, onde a gente tem acesso à informação de forma muito rápida e muito fácil, onde as principais instituições de ensino e de pesquisa estão dentro dessa região, dessa macro-região, que é São Paulo. Conseguir levar o que a gente produz aqui para a população ribeirinha, para a população distante, isso é incrível, isso é democratizar o ensino. Nossa, eu super concordo. Isso é democratizar o ensino. E isso feito de forma criteriosa é uma ferramenta extremamente importante. Veio para ficar, o que você falou. Né? Então, assim, a gente tem que se adaptar aos novos desafios, a se contextualizar constantemente. E quando a gente fala de educação no Brasil, existe um grupo muito heterogêneo. Porque hoje em sala de aula, eu percebo que a minha sala de aula, eu tenho um perfil de alunos, eu não consigo ter um perfil homogêneo, porque eu tô notando que eu tenho ali aquela senhora que conseguiu... senhora que conseguiu agora se aposentar, já criou os filhos, né? E que agora ela consegue realizar o sonho dela de cursar o ensino superior. Sim. Né? Então tem aquela senhora que agora consegue, aquele senhor que fala, agora eu vou realizar meu sonho, agora eu vou fazer faculdade. Sim. Mas na mesma sala de aula, eu tenho aquela geração que cresceu com acesso fácil à internet, né? Com as mídias sociais. Aquela geração que por conta de um... E você, da área da psicologia, entende disso, pode discursar disso de forma muito mais profunda. Mas gente. aquela geração que já foi bombardeada por muita aferência, por muito estímulo, né? E que hoje eles acabam tendo uma necessidade, e eu só consigo alcançar essa geração repensando nas minhas estratégias e na forma com que eu repasso a informação. E ao mesmo tempo que eu tenho ali uma geração completamente cibernética, eu tenho uma geração que não tem familiaridade com a área da informática e com a internet. E aí você se depara na sala com um profissional que teve uma especialização, vou dizer assim, só na área da saúde. Só na área da saúde. Falando, bom, gente, eu vim ensinar vocês. Olha só, hoje em dia... Imagina. Existem modelos virtuais ou até mesmo estratégias de simulação realística, e eu tenho programas de aplicativos de anatomia 4D. Então, assim, existe uma infinidade de ferramentas que a modernidade me traz. Proporciona, né? Me proporciona. Mas o grande desafio é isso que você falou. Será que eu tô apto a conseguir nivelar uma turma?
Você acabou de Isso. falar que você, como aluna, acha um absurdo. É. Um mesmo modelo de avaliação que tem sido utilizado no decorrer de décadas. É Sim. sério que eu só Isso. vou utilizar uma avaliação somatória para avaliar o Isso. quanto meu aluno desenvolveu Uhum. habilidades e competências, o quanto ele aprendeu no decorrer de um semestre, de um ano. Isso, Né? super Então, até mesmo concordo. quando se fala... E aí, assim, para atuar profissionalmente, né, Rafa? Sim. Fala, nossa, eu tô aqui montando uma avaliação, tudo que é momentânea de uma matéria que eu tive. A pessoa foi lá, ela buscou essa nota, mas só que o cara vai atuar de uma maneira, que nem no caso da saúde, né? O nosso caso me enquadro. Numa proporção que, gente, aquela prova não quer dizer nada, não lembra nada, não diz nada e não liga ninguém a lugar nenhum. Quando a gente pega, né, vários tipos de patologia, no meu caso, as psíquicas, no seu, as físicas, enfim, é de uma proporção que você fala, meu Deus. Mas a gente precisa como um instrumento burocrático ali para dizer que você... Mas existem outras Tava formas ali. de se avaliar o processo de ensino e de aprendizagem. A primeira coisa, um professor ele tem que ser capaz de fazer um diagnóstico das condições ou onde se encontra essa turma. Eu preciso conhecer a minha turma. Eu preciso, depois de estabelecer as minhas ferramentas, as minhas metas, os meus objetivos dentro da proposta da minha disciplina, levando em consideração o perfil da minha turma, não só dentro das especificidades, sabe, do perfil individual de cada um, mas eu preciso ali buscar um nivelamento. Sim. A avaliação ela é formativa, ela é constante. Eu avalio os meus alunos diariamente, em cada encontro. Eu consigo perceber como que eles respondem às questões que vão surgindo no decorrer da disciplina. Eu preciso entender se eles conseguem ver a aplicabilidade de toda a teoria, né, que está sendo passada. Existem diversas teorias de ensino, mas uma para mim que faz muito sentido é o chamado ensino significativo. Né? Regiane, você, por exemplo, né? Por que você consegue ter a recordação? Por que você conseguiu fazer com que uma vivência se tornasse memória? É porque, de fato, aquela informação, aquela vivência gerou algum impacto socioafetivo na sua vida. Por que eu não lembro que eu almocei ontem? Eu almoço todo dia mesmo e muitas vezes correndo. Eu não lembro que eu almocei ontem, mas só que eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta. Sim. Né? Eu lembro do cheiro na casa da minha avó quando ela fritava ali bolinho de chuva. Exatamente. Porque essas informações me trouxeram um impacto afetivo e emocional. Sim. Se aquilo que eu tô levando como informação na sala de aula não gerar no meu aluno o impacto socioafetivo, emocional, se ele não consegue ver a importância daquela informação dentro de uma aplicabilidade real, dentro de um contexto real, aquela informação ela não vai se transformar em memória. E é muito engraçado o que você está falando, porque isso pode estar numa aula expositiva, mas desde que o professor consiga envolver, né? Sim. E eu tive, acho que foi no terceiro ano da faculdade, que era uma professora lá de Recife, e ela tinha aquele sotaque gostoso, que eu sou apaixonada. E ela dava aula de psicologia social. E era uma época que eu estava trabalhando e eu fiquei 3 meses na Argentina. Aí as aulas eram online por conta do final da pandemia e ela falava de um jeito e ela trazia para mim a realidade dentro do trabalho, de tudo que acontecia ali. E aquilo lá, por causa do meu momento, foi mexendo comigo de um jeito que deu um tempo que eu falei assim, eu não consigo assistir a aula dela mais. Falei pro meu amigo que estava comigo lá e a gente estuda junto. Ele, por quê? Eu falei, porque ela fala da minha realidade e isso tá mexendo muito comigo a ponto de eu não conseguir mais escutá-la. Não porque era ruim, mas que emocionalmente ela trazia de um jeito que realmente me impactava. Educador é isso. E aí, o que aconteceu? Não deu outra. Cheguei aqui, tudo, tal. Falei, isso não serve mais pra mim. Não deu 2 meses, eu pedi a conta de onde eu tava. Porque todo o tempo todo, enquanto eu tava
trabalhando, as mensagens dela caiu tanto para mim que eu falei assim, eu preciso ressignificar minha vida. E o meu amigo falava assim, não é possível que aquela aula, eu falei, mexeu comigo demais com o meu momento. Sim. E ela trouxe elementos que realmente hoje fazem diferença para mim. Sim. E eu falo, foi por causa dela que tudo isso aconteceu, porque ela me trouxe uma reflexão. E isso eu acho que tá muito ligado ao que você falou. Educador, e a gente tem que marcar. E você vê, olha só, o poder da educação na vida das pessoas. Muito, muito. O poder da educação. Eu, quando estou em sala de aula, eu sei que muitos dos meus alunos só vão conseguir alcançar uma transformação de vida, uma ascensão social através da educação. Exato. Sabe? Eu sei que muitos ali, de fato, vão conseguir transformar a sua história através de uma formação profissional, através da inserção do mercado de trabalho dentro da sua respectiva área. Né? Então, é muito importante que até mesmo eles percebam isso. Uhum. Né? E, principalmente, é importante que o professor esteja atento, de fato, a passar a aplicabilidade, a contextualização, para que o aluno consiga ver a importância da informação que está sendo ali divulgada, promovida. Exatamente. Sabe? Porque o corpo humano, ele é muito complexo. E hoje, né, é muito complexo. E você estava dizendo, né? Porque a minha área é mais voltada para psique, a sua mais voltada para a área motora. Mas eu digo para você que no final das contas, tudo se mistura, né? Tudo se mistura. É. Quando a gente pensa numa abordagem biopsicossocial, eu vejo que o processo de saúde de doença vai muito mais além de estar doente ou não. Né? Verdade, existem Rafa. diversos fatores que vão influenciar no processo de reabilitação do meu paciente. Entender essa complexidade é fundamental. E o que acontece dentro das nossas áreas? Né? O corpo humano ele foi fragmentado. As especialidades elas foram aumentando, as especificidades foram surgindo e a gente foi fragmentando cada vez mais isso. Mas olha só, em que momento que você, como graduanda ou pós-graduando, em que momento que você vai estar apto a costurar essa colcha de retalho? Verdade. Em que momento que você vai conseguir ver toda essa complexidade, onde você vai conseguir ver a interferência que os sistemas funcionam de forma conjunta. Exatamente. Né? A gente aprende ali, até por uma questão de didática, a gente aprende as especialidades, as sub-áreas, mas tudo está acontecendo ali no corpo humano de uma forma conjunta. Exato. E tudo, o famoso tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. E eu acho que é essa a grande diferença, sabe? Eu acho que essa é a grande necessidade e o grande desafio que hoje, quando a gente pensa em educação em saúde, é o grande desafio que a gente tem. De também conseguir ter em sala de aula não só ótimos cientistas, pesquisadores, pessoas que entendem profundamente, que são referências dentro da sua área de atuação. Mas também pessoas que consigam fazer com que todo esse conhecimento se transforme em informação que possa construir nos nossos alunos, né, também conhecimento. O Rafa, e acho que é importante a gente, acho que de tudo que a gente falou, dizer que é nesse segmento que a pessoa deseja estar, como fala, na docência, né? Isso. Porque não necessariamente, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero me especializar, mas eu ainda quero ser a pessoa que tá no campo, que tô ali ativo, possível. Que vou para cima e eu tenho um nome em cima disso, né? Falando, não, eu tenho um nome construído dentro da minha especialidade, como no seu caso, no neurofuncional. Sim. Mas eu tenho também a opção de dizer assim, não, eu quero seguir aqui na carreira somente da docência, vou, né, ficar voltado só para isso, ou não, vou só para pesquisa, e tá tudo bem. Que também tem campo, né? Sim. Quero ser um pesquisador dentro da área da físio, quero ir dentro, né, dessa área da físio, dentro de um nicho, dentro da neurofuncional. Eu também posso ter escolhas para esse campo, né? É porque, na verdade, quando a gente pensa na docência, em ensino superior em saúde,
é um campo bastante vasto. Hoje, por exemplo, as disciplinas às quais eu ministro para a graduação, elas não estão voltadas à prática clínica da fisioterapia. Então, quando eu decidi ser professor, eu fui me especializar dentro das disciplinas e das ciências chamadas de ciências básicas na área da saúde. Hoje eu não dou aula somente para o curso de fisioterapia. Entendi. Eu sou professor de ciências morfofuncionais, onde eu dou aula para odonto, nutrição, enfermagem, biomedicina e também fisioterapia. Porque é uma disciplina que ela navega, básicas, ela navega por todas essas as chamadas essas disciplinas áreas. de núcleo comum. Né? Então, embora eu acredite que a prática clínica seja fundamental para aquele professor que ministra as disciplinas aplicadas, as disciplinas profissionalizantes. Super importante Né? você trazer então, isso. Sim, então a vivência prática, estar ainda atuando, é fundamental para aquele professor que está ali abordando um conteúdo que é profissionalizante, um conteúdo aplicado mesmo. Então, isso que você falou tem total sentido. Até pra gente definir um pouco o campo, né, Rafa? Sim. Tipo, será que eu preciso estar só nesse papel? Sim. Não, existe todos esses campos de atuação e você pode escolher, né? E navegar entre eles, porque às vezes, nossa, que nem você, entendi que não era isso que eu queria. Pegou sua malinha e falou, Jane, gente, vou para outro lugar. Você tá falando, e eu tô aqui para falar não só para fisioterapeutas. Top. Eu tô aqui para falar para todo e qualquer profissional da área da saúde, Bacana. que pretende ingressar pro ensino superior, ingressar na carreira docente, né? Que as possibilidades de um profissional da área da saúde, elas são muito amplas, ela vai além do assistencialismo. Top. Qualquer profissional da área da saúde. Porque olha só, até mesmo quando eu falo da carreira docente, quando eu falo de instituição de ensino superior, existe toda uma estrutura por trás, né? A gente está falando aqui de sala de aula, mas além da sala de aula, para que eu tenha um professor ali na sala de aula, existe toda uma estrutura muito complexa. Pura verdade. A instituição de ensino superior é uma organização institucional. Sim. Como qualquer organização, ela tem uma estrutura, ela deve ter uma estrutura muito bem definida. Né? Existem gestores que fazem a máquina funcionar. Sim. Né? Então, e aí o curso que nós estamos iniciando agora no Instituto Beta, que é voltado à gestão e docência no ensino superior em saúde, ele é dividido em módulos. E o primeiro módulo, ele está falando justamente da gestão em docência, a gestão de uma instituição de ensino superior. Então, é algo, o gestor do ensino superior, ele precisa entender não só das teorias organizacionais ou de administração escolar. Ele precisa entender das leis, das legislações voltadas ao ensino superior. Eu preciso entender de normas, de portarias, de diretrizes que estabelecem o mínimo que eu preciso entregar para o meu aluno. Né? Então, assim, as instituições de ensino superior, elas respondem não só para o aluno, elas respondem para a sociedade, mas elas também respondem para órgãos reguladores. Existe um Ministério da Educação, existe uma Secretaria de Regulamentação do Ensino Superior, existe o INEP, que está fiscalizando se a instituição segue as diretrizes, as normativas, a regulamentação para o funcionamento de uma faculdade. Então, para o gestor da área da educação, ele precisa entender de toda essa legislação. Ele precisa entender da teoria organizacional e administrativa, dos modelos voltados à administração escolar. Nossa, e basicamente é uma arte, né, gente? Porque é muita atividade. E me diz uma coisa, como você estava complementando aí, hoje, dado não só o número de instituições que tem surgido, como é que você vê o mercado para o profissional que quer buscar esse caminho? Você está falando de um grande número de instituições que estão surgindo. Mas só para você ter uma ideia, quando eu iniciei a graduação, menos de 3% da população brasileira tinha acesso ao ensino superior.
E se eu te disser que hoje, menos de 30% da população brasileira tem acesso ao ensino superior. Se eu te disser que mais de 70% da população brasileira ainda não conseguiu chegar até a faculdade, isso te responde o quanto de área, o quanto de expansão o ensino superior ainda precisa ter. Chocada. E é assustador, né? Assustador. Embora existe a evolução, mas não na proporção que a gente precisa, exatamente. Olha só, quando a gente analisa o mercado de trabalho, quando a gente pensa nas tendências no profissional que esse mercado de trabalho necessita, né? A grande reclamação do mercado de trabalho é o quê? A falta de mão de obra especializada. Exato. Você conversa com todo mundo, fala assim, olha, eu tô precisando de um profissional X. O outro fala, eu tô precisando de um profissional Y. Aí você olha a taxa de desemprego. Você fala, gente, onde é que eu me perdi nessa conversa? Né? Tem alguma coisa errada aqui. A conta não fecha, né? A conta não fecha, exatamente. Sim. E aí, sei lá, né, por vários fatores, seja de empenho do profissional, seja da qualidade do ensino para aquele profissional, enfim. Você se perde nesse contexto, por questões mas socioeconômicas. Exato. Mas então, onde eu quero chegar, na verdade, é oportunidade, por outro lado, é o que não falta, né? Não falta. E então tem instituições aí precisando de profissional que seja qualificado para atuar nessa área da gestão da educação. Gestão educacional, até mesmo a área da docência, né? Sempre existe a necessidade. E sempre hoje, a docência, ela está relacionada ao mestrado, quando eu digo graduação e pós-graduação, até para dar clareza para o pessoal. Pergunta legal. Porque eles estão te ouvindo e falando assim, putz, mas eu só tenho a graduação, posso ir para a docência? Não, tenho pós, mas preciso do mestrado? Olha só, obrigado, Regiane. Olha só, quanto mais qualificação você tiver, melhor, é claro. Eu vou dizer para você que eu não deixei de estudar um segundo sequer depois da minha graduação. Sim. Não deixei em nenhum momento de estudar. Quanto mais você se qualifica, isso acaba sendo um diferencial quando a gente pensa em concorrência. Agora, se for para a gente pensar em termos de legislação, em termos normativos. Top. Então, hoje, por exemplo, né, o que a legislação brasileira voltada à pós-graduação, lato sensu, diz que no meu corpo docente eu preciso ter, no mínimo, 30% de mestres e doutores. 30%. Não preciso, então, ter... Necessariamente. Sabe por quê? Olha só, eu tenho muitos amigos que se formaram, foram direto para o mestrado, para o doutorado, e que passou a sua vida toda ali dentro de um ambulatório, dentro de um laboratório da instituição. Eles não saíram para ver a realidade de mercado. Eles não tiveram possibilidade de desenvolver habilidades que são importantes ali para a prática de trabalho. Então, é importante a sua titulação, é fundamental. Mas só isso é o suficiente? A gente sabe que não é. O que você desenvolveu de habilidades profissionais, práticas, conta para mim tanto quanto a sua titulação. Entendido. A forma com que você consegue se comunicar, a forma com que... até mesmo habilidades que você desenvolveu, interpessoais, para mim conta tanto quanto a titulação. A titulação. E aí, tendo nessa regra dos 30%, ok, se você contratar na sua instituição um profissional desse. Um especialista. Se esse especialista me traz uma grande bagagem do mercado de trabalho, se esse especialista tem muita coisa para passar, porque atua diretamente ali na linha de frente, ali na prática, isso é ótimo. Isso também contribui muito para o processo de ensino e aprendizagem dos meus alunos. Perfeito. E aí, outra questão que... Aí, gente, é a curiosidade aqui do Me Deixa, né, produção? Porque eu e o produção, a gente deu aula em instituição em 1900 e nada, não vou expor ninguém aqui, que é para não passar vergonha dos dinossaurão que tem aqui dentro desse podcast. Mas não tinha muito essa exigência da questão do mestrado. A gente precisava minimamente ter uma pós-graduação, mas também outra revelação, a gente era da área de TI quando a gente começou lá atrás. Então a gente dava aula onde a informática, né, a tecnologia estava ainda
apontando aí, a gente tinha, aqueles computadores, né, produção, de tela preta com verdinho, laranja, enfim. Então, era diferente os formatos, né? Sim. Hoje existe mais uma exigência nessa área de informática. Então, a pessoa ela tem que também ter especialização. Conta muito essa questão da prática, porque é muito rápido, né? Hoje a gente não tem tempo de nada. Hoje a gente está fazendo o podcast nesse formato, mas daqui a pouco, sei lá o que é que vai ter aqui dentro dessa sala. A gente não sabe, né? E você acabou de dar um gancho muito importante. Manda aí. Porque independente de qual seja a área, o que é fundamental? Isso que você acabou de falar, a resiliência. A capacidade que você tem de se adaptar às mudanças e aos contextos. Sim! Né? Então, assim, o meu público mudou, eu tenho que mudar junto com esse público. Isso. Os novos desafios foram surgindo, eu preciso me adaptar e estar preparados, buscar ferramentas para conseguir vencer esses novos desafios. Resiliência é fundamental hoje em dia, né? E é isso eu concordo com você, resiliência em qualquer área. Em qualquer área. E aí, assim, o que eu queria trazer sobre isso, que hoje a gente está dizendo, e eu quero voltar nessa parte da parte do mestrado, a gente não precisa estar voltado especificamente para dizer, olha, eu vou ter que ter o mestrado para poder ter uma atuação e ter essa trajetória de uma maneira meio engessada, né? Eu consigo até ter uma flexibilidade com relação a isso. Eu posso estar fazendo o meu mestrado, mas ainda assim eu posso atuar nessa parte de gestão que não tem problema nenhum. Contanto que eu tenha clareza, né, de onde eu quero chegar para não misturar muitas estações, né? Tanto gestão quanto docência. Gestão propriamente dita, eu não preciso de um profissional com estricto senso. Para trabalhar na gestão, eu preciso de um profissional que tenha uma formação que o possibilite a estar atento com as mudanças de mercado. Porque olha só, quando a gente pensa na gestão, existe toda essa parte normativa, regulatória, né? Normativa, mas eu também preciso pensar como uma empresa. Boa. Existe uma estrutura organizacional, como eu te disse. Bacana. Eu preciso entender quem é o meu público-alvo. Eu preciso estar atento a mudanças de mercado. Eu preciso estar atento a ser capaz de formar o profissional que o mercado precisa. Entendi. Então, quando a gente pensa em gestão, existem diversas áreas dentro dos diversos departamentos de uma instituição de ensino superior. Ô, Rafa, o que você acha, assim, de até dar uma exemplificada para a galera, assim? Embora a gente tá com a visão de ser uma empresa, até dar uma departamentalizada, nem sei se é essa a palavra certa. É isso, existem departamentos. Pra galera entender um pouco mais. Tipo, eu posso, então, eu tenho um coordenador de um curso, que nem o seu caso, eu sou o coordenador. Eu posso ou não estar dentro da sala de aula, ou eu posso ou não ser daquele segmento, certo? Sim, certo. Mas tem o cara que tá ali, ele é o coordenador, sei lá, me dá um exemplo aí. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho ótimos coordenadores que desenvolvem o melhor programa de ensino e aprendizagem. Eu tenho coordenadores que desenvolveram a melhor matriz curricular dentro dos cursos de pós-graduação do Instituto Beta. Tá. Mas eu preciso também de pessoas que estejam aptas a vender esse produto. Departamento comercial. Eu preciso fazer com que o meu público entenda os diferenciais desse conteúdo, ou dessa matriz, ou desse programa de pós-graduação. Sim. Eu preciso de marketing. Dentro da estrutura, existe a necessidade daquele que realiza a folha de pagamento, que realiza ali a tabela de custos, o quanto é arrecadado. Eu preciso de um administrador. Precisa de RH. Eu preciso de RH. Então, quando a gente pensa na estrutura, existe toda uma organização estrutural. Uma instituição de ensino superior, ela não é feita só pelos professores. Os professores é a minha linha de frente. São ali os grandes atores. É quem sobe ali no palco. No palco, verdade. É quem dá o show. Mas para aquele professor estar dando show, eu precisei de alguém que preparou a sala de aula antes. Eu precisei de alguém que cuida da infraestrutura. Eu preciso de alguém
que pensou na comercialização daquilo, uma estrutura que pare para ouvir o problema que os meus alunos têm. Sim. Né? Existe um departamento jurídico, departamento comercial. Né? É claro que, quando eu penso da coordenação acadêmica, a coordenação acadêmica é importante que tenha ali um coordenador, que tenha vivência, que tenha qualificações para responder às necessidades do mercado, formar Sim. pessoas especialistas, profissionais especialistas dentro daquela área de atuação. Entendido. Né? Entendido. Mas a estrutura por trás disso vai bem além. Né? Então, por isso que eu acho o grande diferencial desse curso de especialização em gestão e docência é, primeiro, preparar gestores, porque o coordenador acadêmico também é gestor. Isso que eu ia falar, né? E esse nível, né? Sim. Como é que tudo isso vai se estruturando para você também entender? Olha, eu não fico só nesse pedaço, eu consigo ir além, né? Sim. Consigo ir além. E aí, eu quero entrar um pouquinho nesse curso, tudo bem? Pra gente, com certeza? Como é que é a estrutura desse curso? Assim, a gente falou bastante, né, no geral, da questão de atuação, mas como vocês estruturam? Que tipo de matéria? Como é que se complementa? Qualquer pessoa pode entrar? Bacana, sim. Esse é um curso voltado para todos os profissionais da área da saúde. Da área da saúde. Ou seja, para ir lá, eu preciso ser da área da saúde. Ou não? É voltado para o ensino superior em saúde. Em saúde. Em saúde. Top. Então, é para qualquer profissional da área da saúde que tem o desejo em ingressar na carreira docente, na carreira acadêmica, mas também para aqueles que já estão em sala de aula e sabem da necessidade de se reciclar. Esse curso ele foi construído justamente pensando nos desafios que hoje a gente tem para permanecer em sala de aula. Entendi. Então, se você como enfermeiro, nutricionista, dentista, né, ainda não teve oportunidade de desenvolver habilidades fundamentais para a prática docente, essa é a oportunidade. Olha, então, o curso ele foi construído de forma modular. O primeiro módulo é voltado para a gestão. Você precisa conhecer a estrutura. Você precisa conhecer a legislação do ensino superior hoje. Você tem que saber que existem diretrizes que determinam a matriz mínima que você precisa apresentar para os seus alunos. Existe uma legislação. Eu não posso, como coordenador ou como gestor, simplesmente inventar um curso de acordo com o meu interesse. Existem diretrizes que precisam ser seguidas. Entendi. Como eu disse para você, eu respondo a órgãos reguladores. Uhum. Né? Então, esse primeiro módulo ele é voltado à gestão. Né? O segundo módulo é voltado à prática docente. Então, você que é profissional da área da saúde, vamos falar de educação? Vamos falar sobre as teorias da educação? As teorias do ensino e aprendizagem? Os modelos que hoje nós temos de ensino e aprendizagem, as metodologias. Vamos falar de novas metodologias? Novas metodologias. Então, você falou sobre as mudanças que ocorreram após a pandemia. Existem hoje uma infinidade de tecnologia de informação e comunicação que pode mudar a forma com que eu dou aula. Existem laboratórios virtuais, existem modelos experimentais, existem laboratórios de realidade, de simulação realística. Por que eu não posso utilizar isso? Então, o terceiro módulo é voltado justamente para quê? Para as novas tecnologias em educação e saúde. Então, o nosso objetivo é preparar professores para os novos desafios que começam a despontar nessa década. Então, mais uma vez eu falo que a necessidade de resiliência. Eu preciso me adaptar a essa nova geração que está chegando na minha sala de aula. Eu quero continuar sendo professor. Eu quero continuar estando em sala de aula. Mas para eu continuar dentro dessa área docente, eu preciso estar preparado
a enfrentar esses novos desafios. Olha, e escolher, né? A gente estava falando tanto até agora, escolher que tipo de profissional eu também quero ser, né? Sim. Rafa, será que eu quero ser a pessoa que eu estou construindo um nome, né, dentro da docência e que isso vai marcar as pessoas também, né? Sim. Que você acabou de falar da parte neuroemocional, então assim, Sim. o que eu quero construir? E fora e o que me marcou muito na sua fala foi essa questão de equalizar, né? A gente está com pessoas de 50 anos e gente de 20 anos dentro do mesmo espaço. Maneira de dizer, né? Que a pessoa de 20 anos, ela talvez não esteja formada naquele momento, mas ela está vislumbrando o futuro que ela vai também querer. Eu vou querer ocupar esse espaço, não vou querer ocupar esse espaço que eu tô aqui hoje. Eu quero algo diferente para mim. Então, ela já vai estruturando a carreira dela também para esse viés, né? É isso. De gestão. Que bacana, que bacana. E aí, esse profissional, a resiliência é o carro forte dele. A gente tem que ter resiliência como um todo. Mas tem mais alguma habilidade que você fala assim, é característica nata desse cara também embarcar nessa viagem para ele não se arrepender lá na frente? A primeira coisa que eu acho fundamental para o perfil de um professor, a primeira coisa é gostar de pessoas, gostar de gente. E outra coisa também, dentro dessa área acadêmica, não é incomum nós percebermos um certo ego. Um certo ego acadêmico. Eu ouço com muita frequência, né? Professor é aquele que transmite conhecimento. Ninguém transmite conhecimento. Eu, no máximo, transmito informação. E professor é aquele que busca ferramentas, que busca métodos, que busca formas de fazer com que essa informação chegue até você e que você seja capaz de fazer com que ela se transforme em conhecimento. O processo de aprendizagem é um processo individual. A forma com que você recebe a informação é diferente da forma com que a produção recebe a informação. Sem dúvida. O meu objetivo como professor é fazer com que essa informação seja captada e fazer com que esse processo de aprendizagem seja o mais fácil e prazeroso possível. Sim. Então, o professor precisa gostar de gente, o professor precisa ter a humildade de saber que que não sei tudo, preciso continuar estudando, preciso continuar aprendendo, e eu aprendo muito em sala de aula. Aprendo muito com alunos. E estar atento às mudanças, conseguir se contextualizar e saber que existem diversas ferramentas que eu posso utilizar que vão potencializar aí esse processo de ensino e aprendizagem. Nossa. Vai tornar mais prazeroso. Mais prazeroso, exatamente. Gente, é uma arte mesmo, né? Eu acho que ensinar é uma arte. Eu, assim, sou apaixonada. Não sei se eu tenho esse viés do ensino, mas eu acho incrível. E acho que também, né, Rafa, nesse contexto, a gente está falando dessa parte boa, daquilo que a pessoa tem que se conectar para ela poder ter um sucesso na atuação, mas a gente não pode esquecer também que tem a parte dos desafios, né? Se você tivesse que dizer assim, olha, eu tenho que ter essas habilidades para estar aí atuando, me identificar, mas eu também tenho alguns desafios que eu preciso estar aqui, vou dizer assim, com as cartas na manga para poder também, né, se deparar com esse cenário e falar, olha, aqui também eu vou ter uma coisa diferente. Que desafio você acha que tem? E seja não só do mercado de trabalho em si, mas da situação econômica mesmo, socioeconômica. Como é que você vê isso? Eu não diria exatamente desafio, mas a necessidade de estar constantemente se aprimorando, de estar aprendendo. Sim. Isso é fundamental. Mas quando a gente fala de novos desafios dentro da área da docência, é justamente estar preparado a conseguir alcançar essa nova geração. Sim. Essa geração TikToker, essa geração Instagrammer, né? Essa geração hiperativa, essa geração que já cresceu sendo bombardeada por muita informação.
Exatamente. Eu preciso aprender a me comunicar com essa geração. É o que a gente fala dos desafios geracionais. Eu preciso também... um outro grande desafio é estar apto a aprender. Existem novas ferramentas. Eu posso utilizar a evolução dentro da área da informática a meu favor. Sim, sem dúvida. As novas tecnologias ao meu favor. Sem dúvida. Eu preciso aprender também a utilizar essas novas tecnologias. Eu tenho que repensar constantemente se o modelo, a metodologia que eu estou utilizando para a turma A está gerando o mesmo impacto e se eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos com a turma B. Eu tenho que me adaptar de acordo com o perfil da minha turma. Dentro dos desafios de mercado, eu preciso me qualificar. A titulação é importante sim, mas a prática profissional também é importante, né, para que eu consiga me inserir dentro dessa área. Eu acho que você trouxe uma coisa super importante quando a gente fala da questão da geração, porque hoje a gente vê muitos professores, né, e trazendo de novo aí durante a pandemia, esse conflito mesmo, né? E aí, assim, como é que eu vou trazer uma informação e esse aluno, ele tem que absorver dentro dessa confusão que, queira sim, queira não, foi gerada, né? Ao mesmo tempo, a gente estava tendo um formato de aprendizagem, a gente mudou. Muita gente, vou dizer assim, se adaptou a esse novo formato, que eu diria, né? O EAD, ou online, ou híbrido, enfim. As denominações aí são diversas hoje. Mas a gente tem que também estruturar isso de uma maneira que dê um resultado efetivo para aquela área, né? Agora você falou uma palavra importante: estruturar. Estruturar. Então, como fisioterapeuta que se especializou dentro da área de doenças neuromusculares, que tem um mestrado em ciências dentro da epidemiologia e saúde pública, né? Eu preciso recorrer, ou eu preciso buscar o conhecimento dentro das áreas humanas, dentro das ciências pedagógicas e da educação. Dentro das ciências que estudam linguagem, por exemplo. Uhum. Então, de que forma que eu estou estruturando a minha aula? Olha, a graduação e a pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, não me ensinaram a fazer isso. Eu aprendi a fazer isso porque eu fui lá me especializar dentro da educação, do ensino à distância. Né? Então, assim, como que eu consigo estruturar a minha aula? Que sequência que eu vou dar para as minhas informações? Sim. Qual que é o meu objetivo quando eu estou abordando aquele tema? Que competência e que habilidade aquele tema vai desenvolver no meu aluno? E o principal, né? O meu aluno está conseguindo entender a importância daquela teoria para a aplicabilidade profissional? Estruturação. Isso a gente não aprendeu dentro da graduação das Ciências Biológicas da Saúde. A galera da licenciatura, a galera da pedagogia, a galera de letras, né, das ciências da linguagem, eles aprenderam e eu preciso aprender com eles. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso é imprescindível e fiquei com uma dúvida também. Você falou da estrutura do curso do Beta. E hoje, a pós-graduação, ela é presencial ou é EAD? Olha só, ela vai ser com aula à distância, remota, nas nossas plataformas de ensino e aprendizagem, mas em tempo real, o que nós chamamos de aulas síncronas. Então, o aluno ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, se inscrever nessa pós-graduação, né? Ele vai ter a aula como se estivesse ocorrendo ali presencialmente. Ele vai poder intervir, perguntar, discutir com o professor em tempo real. E um grande diferencial da nossa pós-graduação é que nós vamos ter ali a possibilidade dos nossos alunos desenvolverem habilidades práticas. O último módulo é um módulo voltado à prática supervisionada. Então, o aluno que fizer o nosso curso de gestão e docência do ensino superior em saúde, o último módulo dele vai ser em sala de aula.
Olha que bacana. Sim, eles vão fazer um estágio onde eles vão desempenhar atividades, onde eles vão vivenciar atividades que ocorrem ali dentro da rotina de uma instituição de ensino superior e dentro de sala de aula. Gente, que incrível. E a gente tem que colocar em prática tudo que a gente falou aqui, eu vou né? dizer uma coisa, esse é um diferencial. Não existe um programa voltado à formação de docentes em ensino superior em saúde que tenha essa proposta. Olha só, que bacana, que incrível, hein? Rafa, e acho que só para a gente ter também uma clareza de tudo que a gente conversou aqui, e na sua trajetória, né, na sua história profissional, como é que tudo isso se forma no papel, na atividade que você executa hoje? Bacana a pergunta, Regiane. Eu tenho certeza que toda a trajetória desde a graduação agregou e me preparou para hoje exercer a atividade de diretor acadêmico dentro do Instituto Beta. A graduação, ela me ensinou a lidar com pessoas, a gostar de gente, a ser resiliente. Sim. A graduação, ela fez com que eu desenvolvesse habilidades interpessoais, né? E isso conta muito. As especializações, elas me trouxeram um conhecimento qual eu não tinha dentro da área da educação, dentro das novas ferramentas de ensino e aprendizagem. As especializações, elas me trouxeram um conhecimento e abriu um universo dentro da gestão executiva em educação. Gente... Eu fui aprender, eu não tinha ideia do arcabouço que existe por trás quanto à legislação, a normativas, a diretrizes. O mestrado me trouxe muitas habilidades, olha só, eu fui para um departamento de epidemiologia, basicamente tive que aprender sobre modelos matemáticos para analisar comportamento e tendência de doenças e assim vai. Uau. E isso me trouxe habilidades e competências para lidar com números, com análise de tendência, análise de mercado, análise comportamental. Então, eu tenho certeza que todas as vivências, cada curso complementar, cada curso de formação livre, cada palestra que eu assisti, cada conversa com amigos que estão dentro da profissão, foram agregando e me trazendo habilidades e fui desenvolvendo competências para hoje estar dentro dessa instituição, uma instituição que eu tenho um grande prazer em trabalhar, uma instituição onde, de fato, os valores, os princípios, eles vão além de política de governança, eles são colocados em prática. É um prazer trabalhar com coordenadores que são referências dentro das suas áreas, sabe? Tem coordenadores que são pessoas que eu já conhecia, que eu já acompanhava. Nós temos um corpo docente de excelência, pessoas que são referências dentro da área da fisioterapia e fora da fisioterapia, e eu falo referências dentro do Brasil, sabe? Só. Então, é um grande prazer. E eu te digo que todo o trajeto, ele foi me dando a possibilidade de desenvolver habilidades para hoje desempenhar esse que eu desempenho dentro do Instituto Beta. Que incrível. E, gente, eu quero fazer um detalhe. Tudo isso é verdade, eu posso provar, né, Rafa? Sim, é verdade. Que lindo. Nossa, Rafa, que incrível. Olha, que bate-papo gostoso. Eu vou aproveitar a fala dele, né, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo aqui, que foi muito rico. E principalmente te agradecer, Rafa, por estar aqui e compartilhar todo o seu conhecimento com a galera. Eu que agradeço. Olha, muito bom. E a porta do Me Deixa, evidentemente, aí tá aberta para você vir aqui falar mais sobre a sua área, ficar à vontade. Eu gostei do café, eu gostei aí dos quitutes, eu volto. Pode vir, com certeza. Então, muito obrigada, Rafa, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Gente, é com dor no coração que eu vou finalizando esse bate-papo, hein? Porque se deixar, a gente ia ficar aqui um tempão, né não, produção? E sempre aprendendo. Isso, olha, ele está falando dos formatos de ensino, mas isso, a parceria aqui com o Instituto Beta também está me enriquecendo muito. Olha, tudo aqui que o Rafa falou, já quero deixar claro aqui para vocês que estão assistindo a gente,
Tem tudo explicadinho no site, toda a grade, todo o conteúdo, né? Para você ver aí se você se identifica ou não com o curso, quer aprender. Se não se identificar com esse, com certeza vai se identificar com outro, porque o Instituto Beta aí tem uma gama de especialização, cursos de pós para você aí se desenvolver cada vez mais na sua área. E eu vou agradecendo aí a sua audiência, já pedindo para você deixar o seu comentário, deixar aquele super like, se inscrever aí no nosso canal e seguir também o Instituto Beta nas redes sociais. Grande beijo para vocês e eu te vejo no próximo vídeo.